Nesta aula, vamos abordar o touchpad. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Antes de começar a aula, eu sempre quando eu falo touch, as pessoas ficam me perguntando, algumas pessoas deixam nos comentários, afinal, o que é touch? Afinal, o que é mouse? É uma forma de crítica também, eu entendo. Mas olha só, pessoal, porque é o seguinte, a gente aqui no Brasil, a gente tem o costume de chamar de touchpad e temos o costume de chamar de mouse, né? O que acontece? Deixa eu só deixar isso aqui mais claro um pouquinho. Eu sei que não tem nada a ver com a aula, não tem nada a ver com nada. Mas olha só, vamos colocar aqui, ó, tradução em inglês a português. Tá aqui, ó, touchpad ou touchpad, né? Então vamos ouvir qual que seria a forma correta de falar isso aqui. Touchpad. De novo? Touchpad. Mais uma vez. Touchpad. Mais uma. Touchpad. Legal. Então é touchpad, pessoal. A forma correta de falar é touchpad. Vamos agora para o mouse. Vamos lá? Mouse. Mouse. Beleza. E aí o que acontece? Todas as vezes que eu falo essas duas palavras, as pessoas vêm aqui e me criticam na maioria dos vídeos, tá? Então, assim, só para deixar claro aí que não tem nada a ver com a aula aqui não, mas é só uma forma aí, tirei um minutinho só para poder explicar que sim, a forma correta de falar é touch e a forma correta de falar é mouse. Não é mouse e nem touch, beleza? Mas não tem nada a ver com nada, se você quiser falar touch você pode falar, para mim tanto faz, é só uma forma mesmo aqui de explicar o porquê que eu falo touchpad. Tá? E por que eu falo mouse? Mas vamos lá, vamos para a aula. A aula de hoje, pessoal, é o seguinte. Vamos aqui abordar o circuito aqui do touchpad, né? É um circuito um pouco complexo, eu confesso que ele é um pouco complexo, parece um pouco complexo, mas assim, dá pra gente entender, né, o funcionamento mais ou menos na nossa cabeça, de como que as coisas funcionam, né? Então aqui ó, eu fiz o desenho, tá? De como que é. Esse aqui é o conector, tá? O conector que liga o touchpad ou o touchpad, tá? É ele que se conecta aqui. Então aqui a gente está na placa mãe, né? E ele se conecta através deste conector. Em alguns casos a gente vai pegar botões, esses botões aqui, ó, botão esquerdo e direito, a gente vai pegar direto na placa mãe, que eu até coloquei aqui, ó. Tá vendo? Botões na própria placa mãe. Tá? O que não muda muito, alguns casos vai ser aqui mesmo e outros casos vai ser na própria placa-mãe. Tá? Por que a pessoa tem que saber e por que eu quis colocar isso aqui? Porque é o seguinte, independente se os botões estão ou não na placa-mãe ou se ele tem um circuito próprio, se ele vem completo, né? Aqui eu tenho até um aqui, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Independente disso, pessoal, a gente precisa, para que eles funcionem, a gente precisa ter contato com a controladora do touchpad. Sem a controladora a gente não consegue ter acesso, tá bom? Não consegue fazer ele funcionar. Vamos entender um pouco mais aqui agora, vamos um pouco mais a fundo aqui. Como que funciona, tá? Aqui no conector você vai encontrar 5 volts da secundária alimentando, ele vai entrar aqui, ele vai alimentar para poder alimentar a nossa controladora que está de cá, né? A gente deveria até ter feito aqui o desenho, mas eu esqueci. Mas fique sabendo que aqui para a controladora entra 5 volts, beleza? Então ele vai entrar, ele vai alimentar a controladora, tá? E também vai ter outros dois sinais, um é o sinal de clock e o outro é o sinal de dados, né? Esses sinais eles vão vir, aqui por enquanto esqueça esses diodos, tá? Eles vão vir aqui direto, eles vão sair direto da Super I/O aqui, vão passar, vão seguir, vão entrar e vão vir direto na controladora também. Tá? Basicamente, pessoal, tudo que passar por aqui vai direto para a controladora. Tá? Esqueci só de fazer aqui no desenho aqui que tudo está ligando na controladora. Daqui a pouco eu vou mostrar a controladora para vocês. Tá? Em alguns casos, por isso que eu coloquei aqui esse círculo rosa, em alguns casos pode ter um diodo de proteção nessas linhas. Tá bom? Pode ter diodo de proteção aqui e diodo de proteção aqui dos botões também e dos dados também, tá? E do clock também.
Então, alguns casos pode ter e pode ter também alguns capacitores. Tem casos que tem os capacitores, assim como lá no teclado que eu falei, que às vezes vai ter alguns capacitores para fim de ruído, essas coisas. Pode acontecer de ter aqui também, como pode acontecer de não ter. Pode ser que desse conector ele já vem direto para a Super I/O, sem ter o diodo, sem ter os capacitores, vindo direto. Em alguns casos você vai encontrar com os diodos, outros casos você vai encontrar com os capacitores, e outros casos você vai ter capacitores e diodo, tá? Antes de chegar na Super I/O, tá bom? Legal. Uma coisa interessantíssima que eu devo falar, eu até coloquei ele aqui, ó, é que essa linha de clock e essa linha de dados, elas são alimentadas com 5 volts e elas entram na Super I/O 5 volts, tá bom? Então, a gente tem aquele lance de imaginar que sempre a Super I/O vai trabalhar com 0 ou 3 volts, né? Tá aqui uma prova que não é bem assim. Já vou mostrar isso para vocês na prática também, tá? Aqui nós temos 5 volts, esses 5 volts também é da secundária, então não é só de energizar a placa que você vai ter acesso, tá? Mas tem 5 volts entrando aqui, sim, na Super I/O, beleza? Vamos lá, agora aqui, ó, vamos passar para cá, aqui, tá? Só voltando aqui rapidinho. Então, o que acontece? Ó, uma vez que você conectou o touchpad, vamos esquecer por enquanto essa parte aqui dos botões na placa-mãe. Vamos supor que o touchpad ele já esteja completo, tanto com seus botões, né, quanto com aquela partezinha que você mexe o mouse, né, que é essa parte aqui, parte do mouse. Então, beleza. Por baixo dele vai ter uma controladora e todos esses sinais aqui passam primeiro pela controladora para depois vir nos botões, tá bom? Então, o que acontece? Se essa controladora aqui estiver ruim, esse cara aqui não vai funcionar, tá? Então, se ela não estiver boa, esse cara aqui não vai funcionar. De repente, você está aí com o touchpad que não está funcionando, ele não está legal, e aí você já fez um monte de coisa, não conseguiu resolver, de repente o problema é a própria controladora que já está ruim. Ela pode estar em curto ou ela pode estar ruim, só ruim, tá bom? E eu vou mostrar isso na prática para vocês aqui, uma controladora. Bom, o que mais que pode acontecer aqui? Você pode estar faltando os seus 5 volts, né, os 5 volts de entrada aqui, que leva para a controladora. É bom você verificar se tem esses 5 volts lá, tá? Eu até marquei aqui, ó, que esses mesmos 5 volts aqui é o que alimenta a linha de clock e a linha de dados, tá? Com 5 volts também. Então isso aqui dá para a gente verificar usando o multímetro, escala de tensão contínua, a gente consegue ver que tem os 5 volts lá. Já a gente vai ver isso também, tá? Ele tem um GND, como sempre, né? E aqui, ó, ele tem os sinais dos botões, né? O botão aqui eu coloquei o amarelo como botão esquerdo e o roxo como botão direito, tá? Em alguns casos vai ter um diodo de proteção aqui para evitar qualquer problema, né? Mas é só uma proteção mesmo, uma proteção extra aí para evitar de dar algum problema. Então, se você pegar aí algum outro caso, vamos citar algum exemplo, aonde somente esse botão aqui não funciona, a primeira coisa que você tem que fazer, o botão esquerdo não funciona. O mais comum é o botão mesmo estar ruim, tá? Se o botão estiver ruim, você faz a troca do botão. Vai lá e faz o teste do botão, veja se está tudo funcionando. Se ele estiver funcionando, tá? Dá uma conferida para ver se por um acaso esse diodo aqui não está ruim, tá? Ver se esse diodo aqui não está em curto, esse diodo deu algum problema, tá? Se ele não tiver o diodo, aí volto a falar para vocês, o problema pode estar na controladora do touchpad, tá? E aí, se no caso não for o problema aqui, tá? Mas grandes chances que vai ser sim, aí você na verdade só pode ser os dois. Estou pensando aqui que poderia ir para a Super I/O, mas a Super I/O, o que vai para a Super I/O é só os dados e o clock, tá bom? Então não, só pode ser a própria controladora mesmo, tá? Já peguei casos aqui, pessoal, aonde ele para de funcionar, tá? E o problema é a Super I/O. Lembrando que assim como o teclado, né, que a gente estava abordando sobre o teclado na aula passada, o Super I/O também tem um setor só para o touchpad, tá bom? Ele tem um setor só para o touchpad aqui. Então o que acontece? Se esse setor aqui tiver sido sofrido algum problema, alguma coisa, lembrando que aqui também temos uma BIOS, vamos colocar a BIOS aqui, que a BIOS também é muito importante, nós desenhar essa BIOS aqui, porque de repente o problema desse setor aqui é justamente o problema de BIOS, tá? De repente a BIOS aqui não está se comunicando legal com esse setor aqui,
ou ela congelou para esse setor aqui, não está mandando mais dados, mais nada. Então, é bom você fazer o seguinte: touchpad parou de funcionar por completo, você vai primeiro fazer o reset da BIOS, tá? Se não der certo, você vai regravar essa BIOS, tá? Se você regravou essa BIOS, fez o reset, tem um outro caso também, que eu até expliquei na aula de teclado, é bem parecida essa aula aqui com a aula de teclado. Existe a bateria do notebook, tá? Retira ela, deixa aí uns 2, 3 minutos sem a bateria, notebook totalmente desenergizado, recoloca a bateria e veja se funciona, tá? Que em alguns casos pode acontecer, tá? A gente está tendo um conflito entre bateria e touchpad, e nesses casos geralmente leva até mesmo o teclado também, tá? O teclado também, ele pode também ser danificado nesses momentos aqui. É muito comum você pegar um touchpad que não funciona juntamente com o teclado. É muito comum mesmo, tá? Então vamos lá. Continuando aqui, ó, vamos agora para a placa que tem os botões nela mesmo, que é o caso até mesmo dessa placa que eu vou mostrar aqui para vocês. Esses botões, pessoal, ele só vai funcionar se, por um acaso, o touchpad, ou seja, o flat do touchpad estiver realmente conectado aqui. Por quê? Porque mesmo assim, para esses botões aqui funcionarem, eles precisam dessa controladora que está aqui atrás do touchpad. Sem essa controladora, ele não funciona. Ele não funciona, tá bom? Então, esses botões que você vai pressionar, não vai adiantar, né? Você vai fazer o teste do botão, você vai ver que os botões estão bons, mas ele não manda sinal direto para a Super I/O, porque ele manda para essa controladora, e essa controladora aqui que manda para a Super I/O, tá bom? Então, sem o touchpad estar conectado, está devidamente conectado e passando todos os dados aqui pelo cabo flat, tá? Ele não vai funcionar. Um outro problema que dá muito nesses casos aqui é o próprio cabo flat do touchpad, ele estragar, ele danificar. Então, na falta aqui, por exemplo, ele danificou justamente aqui o clock ou os dados, não vai funcionar nada aqui, tá bom? Por quê? Porque não está trocando mais informações com a controladora, beleza? Então é bom você dar sempre uma conferida também nesse cabo, tá? Vamos lá, você está com um problema no touchpad, ele não funciona de forma alguma, né? O que mais que eu posso fazer? Lembrando que, mais uma vez, o problema pode ser BIOS, né? Pode ser a bateria do próprio notebook, pode ser a Super I/O, tá? A Super I/O pode ter danificado aquele setor, como eu falei antes. Então, no caso, de repente, em alguns casos, somente trocando a Super I/O para voltar a funcionar, tá? Ou pode ser o cabo flat, pode ser alguma trilha que se rompeu aqui, ó, no meio do percurso, tá? Assim como no teclado eu falei sobre os capacitores que estão aqui, de repente você vai acabar encontrando esses capacitores aqui, confira para ver se eles não estão em curto, né? Também é bom, pode ser também, tá? Então pode estar aqui, pode ser os diodos de proteção, se caso eles estiverem aqui também pode ser um deles, tá? Pode ser que você não tenha alimentação de 5 volts secundária entrando, tá? Sem alimentação essa controladora não vai funcionar, né? Pode ser o cabo flat, pode ser mil coisas, né? Pode ser mil coisas, pessoal. Esse aqui, ele é um pouco mais complexo do que o teclado, tá? Pode ser o próprio botão aqui também, né? Você está clicando aqui, ele não vai, tá? Então pode ser o próprio botão aqui também. Bom, mas Rodrigo, eu conecto através da porta USB. Eu conecto através da porta USB e funciona 100%. Vamos novamente falar aqui. Esse cara aqui não tem ligação com a Super I/O. Esse aqui, ele funciona através da Super I/O. Apesar de que a Super I/O, sim, ela tem uma comunicação com a PCH, né? Ela tem uma comunicação com a PCH, mas no caso de você estar conectado com um mouse USB, ele está funcionando, tá? Aí o problema com certeza vai estar nesse circuito que eu mostrei aqui agora, tá? Então aqui no caso você vai conectar o mouse USB, ele vai funcionar sim, porque ele não depende desse circuito para ele estar funcionando, por isso que ele funciona, tá? Alguns casos você pode acabar pegando aí problemas aonde não funciona nem de cá, né, nem aqui e nem aqui, né, que são casos raros pra caramba, mas pode acontecer. Se isso chegar a acontecer com você, fique sabendo que o problema pode ser aqui, na ponte sul ou na PCH, processador, vai depender como é que é aí, né, a placa que você está trabalhando, beleza?
Que tal se a gente fosse para a parte prática? Vamos para a parte prática aqui. Vamos mudar para cá. Padrão. E aqui nós estamos com uma placa-mãe, tá? Para poder estar mostrando para vocês. Essa placa-mãe aqui, ó, ela tem os botões dela, do mouse. Um está até escondido aqui por baixo, mas os botões estão na própria placa. Tá? Se eu energizar, ligar a placa, colocar sistema aqui e simplesmente pressionar o botão, aqui o botão ele não vai funcionar. Por quê? Por que não vai funcionar? Eu posso até pegar com o meu mouse USB e colocar no local onde eu quero clicar e apertar aqui, ó. Não vai dar certo. Porque para ele funcionar não depende só da Super I/O, pessoal. Ele depende, aqui ó, no caso o conector está aqui, o conector do touchpad, né? Super I/O e os botões, tá? Vamos mostrar aqui. Tá? Então ele não depende somente da Super I/O para ele funcionar. Essa Super I/O ela tem que estar em contato com a controladora. E eu peguei ele aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui está, né? O touchpad, tá? Ele está aqui, belezinha. Aqui tem os locais onde que vai ficar justamente no rumo dos botões aqui, ó. Que é os botões, né? Que eu vou pressionar de cá, belezinha. Tá? Aqui tem o cabo flat, tem um conector aqui também. E aqui ó, tem a controladora que eu tanto falei para vocês. Ó. Olha aí a controladora. Essa é a controladora. Tá vendo aí? Então essa é a controladora. Então tudo tem que passar por ela. Tá? Para que esse carinha aqui funcione, tudo tem que passar por ela. Se não passar por ela, não vai funcionar. Tá? Agora vamos fazer o seguinte. Deixa eu mostrar uma curiosidade aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui, energizar essa placa. Vamos energizar a placa, né? Vou ligar ela aqui, colocar na escala aqui de tensão contínua, né? E nós vamos ligar aqui, ó. Aqui, deixa eu colocar direto o microscópio no conector. Vamos colocar aqui. Tá aqui o conector, né? Então, enquanto a placa está só energizada, nós não temos tensão, tá? Tensão em lugar nenhum. Olha aí, nós não temos tensão, tá? Ó, não temos nenhuma tensão aqui, ó. Zero, tá? Quando eu ligar essa placa, que eu for energizar ela, acabei de energizar ela, vocês conseguem ver pela fonte de bancada que ela está ligada, né? Quando eu encostar aqui, ó, eu vou ter que ter 5 volts. Eu tenho 5 volts. Mas aqui, ó, eu não vou ter 5 volts. Olha lá. Aqui eu não tenho. Aqui também eu não tenho. Lembra que eu falei que a linha de dados... Ah, aqui tem, ó. Aqui tem, ó. Aqui tem. E de cara tem. Deixa eu ver se aqui agora apareceu. Não apareceu, tá? Então, lembra que eu falei para vocês que a linha de clock e a linha de dados recebe 5 volts? Pois é. Só que só recebe 5 volts, pessoal, depois que está em contato com a controladora. E depois que essa controladora passar a funcionar, pessoal. Olha só, o que eu quero dizer com isso, tá? Eu quero dizer o seguinte, eu vou desligar aqui, eu vou conectar o cabo flat, deixa eu mudar aqui para vocês, eu vou conectar o cabo flat aqui, tá? Aqui tem que tomar muito cuidado, porque qualquer coisa que eu mexa aqui, ele fecha um curto, tá? E aí pronto, acabou, tá? Deixa eu só fazer aqui, vou ter que colocar aqui um sistema, que eu acho que sem sistema ele não vai funcionar, a gente pode testar mesmo assim, tá? Acho que se não tiver o sistema ele não funciona. Vou colocar o microscópio de volta. Vamos ver aqui. Vamos lá, microscópio. Vou deixar aqui na posição. Vou energizar. Vou ligar a placa e vamos ver se ele já vai funcionar. Assim vou conseguir ligar a placa. A posição que está horrível. Ligou. E vamos ver se agora eu tenho os 5 volts nesse pino aqui, ó. Nesse pino, tá? Então aqui de cá a gente já viu que tinha, agora eu preciso de 5 volts nesse pino aqui, ó. Não tenho ainda. Ó. Eu não tenho 5 volts ainda. Tá? Então não tenho 5 volts ainda. Aqui, se eu não me engano, seriam os 5 volts do clock. Eu acho que é do clock ou de dados, um deles. Eu sei que o outro eu já tenho. Tá? Eu sei que o outro eu já tenho 5 volts aqui, ó. Olha lá, aqui eu tenho 5 volts, mas aqui eu não tenho 5 volts. Por quê? Ele só vai aparecer aí quando eu colocar um sistema nele. E é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou colocar aqui um IPE nele. Deixa eu colocar o IPE nele. Vou ligar a placa. Vou dar um pause para poder esperar entrar, tá, no sistema. Ó, tá aí. E eu vou ligar essa placa
e eu vou dar o pause e vou esperar entrar no sistema. Assim que entrar no sistema, eu volto e mostro para vocês. Prontinho, pessoal, entrou lá, ó. Tá no sistema, tá? Vamos lá, olha só. Aqui, ó, no pino 1, eu tenho 5 volts. No pino 2 é o clock mesmo, tá, pessoal? Ó, o pino do clock agora apareceu, tá? Então, 5 volts no pino do clock. Pino de dados, perdão, quase que eu fechei um curto. Pino de dados eu também tenho 5 volts. Esse aqui é de um dos botões. Vamos apertar um dos botões aqui para ver o que acontece. Agora, um dos botões também eu tenho 5 volts. Deixa eu ver se é esse botão aqui. Não é esse. Ah, era ele mesmo. É o botão esquerdo. Ó. Quando eu pressiono ele, olha lá o que acontece com o multímetro. Tá vendo? E o botão direito, eu também tenho 5 volts. Vou pressionar ele aqui e ele vai a 0 ali. Ó, né? Quer dizer que ele está identificando que sim, que está funcionando. Tá? Isso aqui está passando, está mandando, né? Através da controladora já está fazendo toda a função dele aí, né? Legal, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Lembra que eu falei para vocês que tem 5, tudo 5 volts? Pois é, na Super I/O a gente recebe esses 5 volts, né, lá no pino 88 e 87. Isso aqui eu tive que olhar porque sem o esquema elétrico eu não saberia qual era o pino, mas teria como saber também. Se você quiser saber, basta você colocar na escala aí de continuidade, né, e verificar pino a pino da Super I/O, né? Então, ou seja, uma das pontas você colocaria aqui, né, no conector, e a outra você iria ali na Super I/O por completo até você descobrir cada um dos pinos, qual que seria o pino aí do responsável por ele. Então aqui eu já sei que o pino é 88, só quero mostrar para vocês que está entrando sim 5 volts nele. Ó, tá aqui, tá? Vamos contar comigo. Então olha só, aqui eu tenho pino 65, é esse aqui. Então aqui é 70, 75, 80, 85, 86, 87. Então eu tenho aqui, ó, deixa eu ver aqui se eu tenho 5 volts entrando. Esse aqui pode ser o do clock, porque agora eu tirei ele, mas o 88 deve ser o de dados e deve ter 5 volts lá, vamos ver. Olha lá, pessoal, 5.24. Tá vendo? Deixa eu ver se o outro aqui, se realmente depois que eu tirei, se ele sai. Não, tá lá também. 5.24. Então nós temos 5.24 entrando na Super I/O aqui. E nós temos mais 5.24 entrando nesse outro pino da Super I/O. Tá? Então são 2 pinos da Super I/O que recebem 5 volts. Ou seja, são tensões diferentes do que a gente geralmente aprende, né? Que ele não receberia essas tensões acima de 3 volts. Beleza? Mas tá aí a prova também. Bom, a aula de hoje foi aqui para poder mostrar para vocês, tá, o funcionamento do touchpad, né, e mostrar para vocês como que tudo funciona. Então, se você pegou aí um touchpad que não está funcionando, né, você já foi lá, já fez, primeira coisa que vai fazer, existe sempre uma tecla de atalho aí que você consegue, né, travar e destravar ele. Bom, não deu certo, Rodrigo, então vamos começar a buscar e verificar aí na placa-mãe, né? Então você já sabe agora de cabeça como que funciona, onde que vai, quem controla o que, né? Então você sabe que quem controla o touchpad é a própria controladora do touchpad, né? E para ela poder começar a funcionar, ela precisa ter aquela alimentação de 5 volts, né? Que é uma alimentação que é secundária, né, na placa-mãe, então ela precisa ter essa alimentação. Ela precisa também ter a alimentação do clock, né? Precisa ter o clock, precisa ter os dados, né? Precisa ter também lá o sinal do botão, né? Botão direito e botão esquerdo, e uma linha de terra, né? Lá naquele conector. Então precisa ter todos esses aí. Então agora, você pegou um touchpad, ele não está funcionando de forma alguma, já fez todos os testes, você vai ter que conferir esse circuito. Confere o cabo flat, né? Se tudo deu errado, você reseta essa BIOS, tá? Retira a bateria do notebook também. Mesmo assim, continua o problema, né? Verifica aí nas trilhas que ligam entre o Super I/O e o conector, vê se está tudo passando, se está tudo dando continuidade entre eles,
tá? Se estiver dando continuidade, significa que as telhas estão boas. Verifica também se no seu caso aí não tem nenhum... Aqui, deixa eu mostrar para vocês o diodo de proteção, como é que ele é, né? Olha aqui o diodo de proteção, ó. É esse cara aqui, ó. Ele fica bem próximo do conector, geralmente. Aqui tem o D14 e aqui eu tenho um outro. Cadê o outro? D14 e o outro acho que é o Q15. Ele tá como Q aqui, ó, mas ele não é o Q, tá? Ele é um diodo também, tá? Eu acho que é aquele ali mesmo, D14. Aqui, tudo bem, aqui já tem um deles. Então ele é assim, ele parece muito um MOSFET, né? Um transistor, alguma coisa assim. Então aqui você consegue ver, pessoal, tá vendo? Tá? Então você pode verificar, aqui no caso ele tem um capacitorzinho aqui, verifica se esse capacitor não está em curto também. Então é assim que você vai analisar o circuito, tá? Você analisa o circuito, confere, tá tudo certo. Se você fez tudo isso, né, analisou tudo certinho, eu te garanto que você vai conseguir descobrir qual que é o defeito do touchpad aí, no que você está trabalhando, tá? Uma coisa importante falar, que às vezes o touchpad ele está clicando, mas ele não está, você mexe no mouse, o mouse não está funcionando, tá? Pode ser que o próprio local ali, o sensor não esteja bom, tá? Eu já troquei aqui uma vez também, tem um vídeo no canal onde eu troco o próprio sensor ali, tá? Seria no caso esse cara aqui, ó, tá? De repente ele não está bom, tá? Aí nesse caso, você talvez vai ter que trocar ele, mas lembrando que esse sensor também ele é controlado por essa controladora aqui, tá? Podendo ser inclusive a própria controladora que está com defeito, né? Aí no caso você pode ou trocar a controladora, né? O que é muito difícil, a não ser que você tenha algum notebook aí que você tem a mesma controladora, se você tiver, né? Ou você pode estar comprando também na internet, alguma coisa assim, tá? Ou você pode trocar a peça inteira também, ok? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Quem gostou, deixa o like. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, ativar o sininho para toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Um grande abraço e até a próxima aula.